Faleceu hoje, dia 4 de junho de 2024, Jürgen Moltmann, que é um dos teólogos alemães mais lidos do último século. E o vídeo de hoje nós vamos dar uma olhadinha na teologia e na cristologia desse teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann. Moltmann nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 1926. Ele cresceu num lar protestante liberal, onde ele recebeu mais influência de homens como Goethe e Nietzsche do que propriamente da Bíblia Sagrada. Como todo mundo na época dele, ele teve que lutar na Segunda Guerra Mundial. Aos 17 anos, ele foi alistado pelo regime nazista, que estava em ascensão, e passou a lutar na Segunda Guerra, como a maioria dos jovens alemães da época. Ele foi preso pelos ingleses na Bélgica em 1945 e mantido prisioneiro até 1948. Assim como aconteceu com Paul Tillich, um outro teólogo também da mesma época, a guerra desencadeou uma crise de fé muito grande na vida de Jürgen Moltmann. Nas palavras do próprio teólogo alemão, ele diz: nos campos da Bélgica e da Escócia, experimentei tanto o colapso das coisas que haviam sido certezas para mim, como também uma nova esperança com a qual viver, fornecida pela fé cristã. Provavelmente devo a essa esperança não apenas minha sobrevivência mental e moral, mas também a física, pois foi ela quem impediu que eu me desesperasse e me entregasse. Voltei um cristão, com um novo objetivo pessoal de estudar teologia para ser capaz de entender o poder da esperança a qual eu devia minha vida. Então, pessoal, Moltmann, ele teve essa experiência no pós-guerra, né? E ele acaba se voltando para o tema da esperança. Então, ele é conhecido como o pai dessa teologia da esperança e de alguns outros movimentos também. E ele é muito importante para a teologia do século XX. E hoje nós vamos fazer uma leitura crítica da cristologia do Moltmann, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Então, por causa dessa questão da guerra, ele começou a estudar teologia um pouco depois do que normalmente o pessoal começa, com 17, 18 anos, mas mesmo assim ele começou a estudar teologia muito novo, foi até o doutorado e depois começou a lecionar teologia, e ele é da área da teologia sistemática. Embora ele não tenha escrito um volume de teologia sistemática, todas as obras dele reunidas vão formar aí algo parecido com uma sequência de volumes de teologia sistemática. Ele tem obras sobre cristologia, escatologia, trindade e questões sociais também. Então, a obra dele, quando a gente junta a obra completa dele, vai fazer um todo do pensamento sistemático desse teólogo alemão do século passado que faleceu hoje. Para começarmos a abordar o pensamento do Moltmann, gente, a gente precisa ver quais são os critérios de veracidade que ele usava, qual que é a metodologia de teologia que ele usava, para nós nos aproximarmos no primeiro momento ao pensamento dele. Normalmente, na tradição cristã, na teologia ortodoxa, nós temos a escritura como nossa fonte de autoridade maior, e nós temos também a tradição da igreja, a ortodoxia da igreja, como uma outra fonte de autoridade extremamente valiosa também, abaixo somente das escrituras. Mas esse ponto de partida não era muito valorizado por Moltmann. Ele se distanciava, então, um pouco dessa metodologia mais ortodoxa cristã, tá? E para ele, gente, alguns critérios mais subjetivos, alguns critérios mais aleatórios, digamos assim, com base na própria experiência dele, tanto na guerra quanto em outros lugares, é que vai liderar essa questão da metodologia e da questão da abordagem e da veracidade da teologia de uma pessoa. Então, a primeira coisa mais importante para ele era que toda teologia ela precisava ter ou ser uma teodiceia, ou seja, ela precisava lidar com a questão do sofrimento no mundo. Então, qualquer teologia que dava uma satisfação, uma explicação legítima, coerente a respeito do sofrimento do mundo, e especificamente ainda mais a questão de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, tá? Está então um critério de legitimidade. Uma outra questão também é se quanto mais diálogo uma teologia promove entre judeus e cristãos no mundo, então no diálogo judaico-cristão, melhor é. Tá? E quanto mais os judeus sempre como sofredores e os cristãos sempre como perpetradores de sofrimento, né, digamos assim, questões ecológicas em relação à humanidade, uma teologia mais ecológica, e também questões ligadas ao ativismo político e questões também ligadas ao feminismo, preocupações do feminista, né? Tá tudo isso ligado a como ele via essa questão uh, de como você aborda um método teológico, como você chega a uma coisa que seja minimamente verificável e verdadeira para ele, gente.
Até mesmo a máxima fundamental de Lutero, que ele usava, crux probat omnia, a cruz prova ou testa todas as coisas, né, tudo, só era aceito como princípio da teologia dele, como um princípio cruciforme, né, um princípio centrado na cruz, porque atendia a esses critérios anteriores que eu falei para vocês, né? A questão do sofrimento, a questão de ideias políticas, agendas políticas, preocupações feministas, questões ecológicas e assim por diante. Então, esses são os critérios da teologia dele, que são critérios extremamente ruins para ser o ponto de partida de uma teologia séria aí nesse sentido. O primeiro livro dele, importante, por assim dizer, sobre um livro sobre esperança, onde ele vai focar a questão da ressurreição de Cristo como algo importante, mas vai desprezar completamente o nascimento virginal de Cristo e até mesmo dizer que o nascimento virginal de Cristo é um mito, né? Uma coisa folclórica, uma coisa não histórica. Então ele nega o nascimento virginal e quer afirmar a ressurreição como se isso fosse possível. Tá? A ressurreição só é válida, a cruz só é válida por conta da encarnação do Verbo divino, que é Deus Filho, Jesus nosso Senhor. Então esse é o primeiro ponto da cristologia dele, que merece ser criticado arduamente por toda a tradição cristã. Uma segunda coisa é a questão dele focar de forma bem legal na questão da messianidade. Jesus é o Messias do Antigo Testamento, tá? Mas até mesmo nisso que ele vai um pouco mais certeiro, ele não consegue fazer distinção entre a própria messianidade e a escatologia do Antigo Testamento e a diversidade de visões que nós temos no judaísmo, como se houvesse uma continuidade absoluta entre uma coisa e outra. Ele não tem esse insight de que pode haver uma diversidade no judaísmo do Segundo Templo. E ele vai chamar a atenção, interessantemente, para a questão da vida de Jesus nos evangelhos, e ele vai criticar muito a questão dos credos pularem do nascimento para a morte / ressurreição e ascensão de Cristo, o que é algo que hoje em dia, por exemplo, N.T. Wright vai fazer também, mas essa é uma questão para um outro momento. Um outro ponto a ser criticado é o seu grande diálogo, a sua grande abertura a tendências marxistas, por exemplo. Ele vai ler um filósofo marxista chamado Ernest Bloch. Ele leu o livro dele sobre o princípio da esperança em 1960, enquanto estava de férias na Suíça. Ele fica tão encantado com esse livro que ele fala que ele esqueceu da beleza das montanhas para ler aquele livro que ele achou maravilhoso. E o próprio Karl Barth, um dos grandes nomes da teologia do século passado, vai dizer que o Moltmann apenas estava querendo batizar, ou seja, dar uma roupagem cristã para a filosofia do Ernest Bloch. É uma coisa que o Moltmann vai negar, é claro, mas que às vezes isso dá muito a entender nos seus escritos, né? Uma escatologia mais voltada para essas tendências ideológicas do que realmente uma leitura mais séria da escatologia bíblica. Mas um ponto ainda mais sério que nós devemos ver nessa escatologia do Moltmann, gente, é uma questão mais complicada, que ele ficava tão obcecado com essa questão do sofrimento por causa da experiência traumática dele na Segunda Guerra Mundial, né, que o grande problema é de Deus e não nosso, né? Então, a teologia é mais vou buscar respostas do que vou confessar os meus pecados, né? Então a noção de redenção, de pecado, de expiação de pecados está quase que totalmente ausente do pensamento dele, tá? Mas questões mais da Teodiceia, como por que Deus permitiu Auschwitz ou por que Deus permitiu Hiroshima e Nagasaki, né? Ocupam o centro desse pensamento, tá? Então a busca é por respostas e não por perdão. A busca é por esperança e não por absolvição. Até mesmo a teologia da cruz dele, que é muito central no pensamento dele, é mais uma solidariedade de Deus com a nossa dor do que um ato divino de expiação pelos nossos pecados. Aí nós chegamos no grande livro que é considerado por muitos a Magnus Opus, o livro principal dele, a maior obra dele, que é esse daqui, O Deus Crucificado, publicado em 1972. E aqui nós temos traduzido pela editora Academia Cristã. O Deus Crucificado, Jürgen Moltmann, a cruz de Cristo como base e crítica da teologia cristã. E aqui, gente, Moltmann, ele vai se distanciar, e aqui em outros escritos, no livro de Trindade dele, em outros livros, ele vai se distanciar do teísmo clássico, obviamente, já estava distante já há sempre, né? Mas aqui ele vai afirmar, o teísmo clássico vai afirmar a impassibilidade divina, enquanto ele vai afirmar a passibilidade divina, a impassibilidade, a simplicidade de Deus, a imutabilidade de Deus, são doutrinas
perenes aí do teísmo clássico foram amplamente atacadas no século XX. Existe um distanciamento. E, pessoal, sempre que alguém se distanciou do teísmo clássico no século passado, caiu em alguma heresia imensa, como, por exemplo, teísmo aberto, ou teologia do processo, ou pluralismo religioso de John Hick, né? E, enfim, tomem cuidado com isso, é muito sério. A teontologia, o estudo do ser de Deus, precisa ser levado a sério e nunca querer inventar a roda, tá? Um exemplo clássico disso é Deus sofre, né? Por Deus sofrer, ele sofre em Cristo, né? Especialmente na cruz de Cristo. E, pessoal, para Deus realmente sofrer, ele precisa estar aberto em relação ao futuro. A história não pode ser determinada, senão ela é apenas algo vazio. Então, ele é completamente contra a noção da soberania de Deus, a questão de Deus estar no controle de tudo, e isso é algo bom para nós, porque está regendo tudo para o bem da sua igreja, para a sua própria glória, no final das contas. Mas Deus ele é histórico, ele não é supra-histórico, ele não está acima de nós, ele não está além de nós, como diria um teísmo clássico de Anselmo, por exemplo, de toda a história da igreja, mas está apenas na frente de nós no futuro escatológico. Deus, então, ele se torna. Deus, então, é um devir. Ele não é o eu sou de Êxodo, mas ele é um vou ser, ele é um devir nessa teologia do Moltmann. E, gente, não tem como não falar de uma espécie de modalismo aqui. Muitos intérpretes vão ir por esse lado, porque cada frase dele, ele trabalha bastante em cada frase do livro, no sentido de você sair mais instigado a pensar sobre o assunto do que esclarecido. Você nunca é esclarecido aqui, tá? Mas a questão é muito importante, a questão da mutabilidade de Deus. Porque nessa mutabilidade, ele historiciza Deus e a trindade se torna um evento da cruz. Eu vou ler um trecho dele aqui para vocês, que ele diz o seguinte: se a trindade é considerada um acontecimento de amor no sofrimento e na morte de Jesus, e isso é algo que a fé deve fazer, então a trindade não é um grupo autocontido no céu, mas um processo escatológico aberto para os homens na terra, que se origina da cruz de Cristo, tá? Então, nesse livro Deus Crucificado, ele vai dar a entender que a trindade, ela começa, né, a existir, ainda que a linguagem seja fugidia, né, mas ela começa na cruz, porque existe um racha no próprio ser de Deus, um Deus que está se abandonando e depois, ao mesmo tempo, está se unindo no evento da cruz, ao punir Jesus, ao Jesus ser punido na cruz, no caso, né, e aí você tem, então, esse se tornar trindade de Deus, o que é uma heresia imensa e, digamos assim, se ele queria ser original, ele conseguiu, mas não passa de uma espécie de modalismo, né, de uma historicização de Deus, que é o modalismo, aquela heresia dos primeiros séculos, né, onde Deus vai se transformando como se fosse a água, né? Primeiro ele é Pai, depois ele é Filho, depois é Espírito Santo. Aqui, eu não sei como Deus era antes do pensamento de Moltmann, mas depois ele se torna a Trindade nesse processo de abertura que a cruz possibilita dentro do ser de Deus, ok? Em suma, gente, ainda que a escatologia dele também tenha aí uma tendência fortemente universalista, o Jürgen Moltmann não é uma teologia para um cristão seguir. Ele cai em inúmeras heresias na escatologia, na teontologia no ser de Deus, na cristologia, e ele vai beber de muitas fontes. Ele vai dar, em vez de ser direto no discurso teológico dele, ele entra num assunto teológico, depois ele vai discutir ecologia, vai discutir questões ambientais, questões feministas e tal. Então ele dá muita digressão que não era imediatamente importante para o assunto, tá? E, infelizmente, nós temos aí uma péssima teologia, que é muito influente, porque péssimas teologias são influentes mesmo, tá? Mas mesmo assim nós precisamos conhecer essas péssimas teologias para podermos até mesmo respondê-las, refletir sobre os desafios que elas trazem para nós também, mas sempre fundamentados numa teologia bíblica, numa teologia histórica muito bem fundamentada. Tá? Então, gente, eu vou deixar o link para vocês aqui do Deus Crucificado, se vocês quiserem comprar, e de outros livros do Moltmann também. Como estudo, se você é um estudante de teologia, se você está no seminário, se você está numa pós-graduação, no mestrado, é um teólogo que você tem que ler, tá? Você vai ter algumas coisas interessantes aí para você pensar. Ele constrói muito bem as suas frases, né, com bastante conteúdo pensado aí. E é um grande nome da teologia aí do século XX, que é uma teologia, infelizmente, na sua grande parte, bem doente em relação às teologias do século II até o século XVII e XVIII.
Tudo bem, pessoal? Deus abençoe. Gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e fique esperto aí para mais conteúdos aqui de teologia para vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.